Oi, gente! Hoje estudaremos as figuras de linguagem. Depois de uma aula que todo mundo compreendeu, né? A linguagem denotativa, a linguagem conotativa. Hoje a gente vai apreciar, né, essas figuras de linguagem, a quais só é possível, essa linguagem só é possível porque nós temos o eixo conotativo. Então, as figuras de linguagem estão bem relacionadas aí. Então, o que são as figuras de linguagem? O que são? Então, são recursos usados pelo falante para realçar a sua mensagem, podendo dar a mesma força, colorido, ênfase e beleza. Primeira figura de linguagem é uma figura chamada de comparação. Na gramática, mesma ordem da gramática. Vocês vão ver aí, é a comparação. O que é essa comparação? É a aproximação de dois termos entre os quais existe alguma relação de semelhança, como na metáfora. A comparação, porém, ela é feita por meio de um conectivo e busca realçar determinada qualidade do primeiro termo. Vejam, a chuva caía como lágrimas de um céu entristecido. Observar a linguagem conotativa, né? E aí nós encontramos aqui uma figura de linguagem chamada de comparação. Por que comparação? Porque ela compara dois elementos, a chuva e as lágrimas. Ela compara a chuva com lágrima. A chuva caía como lágrimas. Há uma comparação. E o mais interessante é que nessa comparação, a gente observa claramente o elemento comparativo, que é a palavra como. A chuva caía como lágrimas de um céu entristecido. Então, aqui nós temos uma figura de linguagem chamada comparação, porque além de nós termos realmente uma comparação, nós ainda temos o elemento comparativo. Porque existe outra figura de linguagem que também a gente percebe uma certa comparação, mas lá não vai acontecer o elemento comparativo. Na comparação, claramente a gente percebe esse elemento comparativo. Vamos ver outros casos? E há poeta que são artistas e trabalham nos seus versos como carpinteiro nas tábuas. Então, novamente, nós encontramos o elemento comparativo e trabalham nos seus versos como carpinteiro nas tábuas, certo? Então, aqui é um trecho da poesia do Alberto Caeiro, né? Outra comparação. Como um grande borrão de fogo sujo, o sol posto demora-se nas nuvens que ficam. Então, vocês observem esses elementos comparativos. Sempre eu como? Não, mais que, menos que. É um elemento comparativo que expressa essa comparação. Essa figura de linguagem chamada de comparação. A segunda figura que nós vamos estudar é a metáfora. A metáfora ela é uma espécie também de comparação, né? Essa espécie de comparação é nascido de uma semelhança. Quando eu digo, por exemplo, aqui, olha, a metáfora, ela é um anjo. A gente olha para uma criança e diz, puxa, ela é um anjo, né? Ela tem todas as características, pela inocência da criança, a gente diz que ela é um anjo. Então, ela apresenta uma certa comparação, certo? E essa comparação, ela é nascida dessa relação de semelhança. Mas observe, ela é uma comparação, mas sem elemento comparativo. Se eu disser, ela é como um anjo, eu vou ter uma comparação, porque eu tenho um elemento comparativo como. Agora, quando eu digo assim, ela é um anjo, eu não tenho elemento comparativo. Então, eu fiz uma comparação, mas eu não utilizei elemento comparativo. Então, neste caso, eu tenho uma metáfora, né? Eu tenho uma metáfora, sentido figurado. Ela é um anjo, ela não é um anjo, né? Então, metáfora é o emprego de palavras ou expressões com sentido figurado, é uma espécie de comparação nascida da relação de semelhança ou característica comum entre dois seres ou fatos. Exemplo, mais exemplos. Ele tem músculos de aço. A pessoa tem um músculo de aço? Aquele homem é um leão. Já viram um homem, um leão? Mas é possível, ele é forte, né? Ele é grande. Eu posso dizer que ele é um leão. Ela é uma flor. Já pensou uma pessoa, eu digo a menina, e ela é uma flor? Se eu usasse uma linguagem denotativa, eu estaria falando de uma flor de verdade, mas eu estou usando uma linguagem conotativa,
né? Bem característico aí das figuras de linguagem. Eu encontrar as figuras de linguagem quando eu faço uso da linguagem conotativa. Certo, gente? Então, já estudamos duas figuras. Observem, vou voltar lá, a comparação estudamos. E estudamos a metáfora. Qual a diferença entre a comparação e a metáfora? A comparação é uma comparação, mas ela apresenta os elementos comparativos, como, mais que, menos que, ela apresenta os elementos comparativos. A metáfora é uma comparação, mas ela não apresenta elemento comparativo. Ela é um anjo, é uma metáfora. Ela é como um anjo, aí seria uma comparação. Entenderam as duas figuras? Vamos para a terceira figura. Há mais uma diferença entre metáfora e comparação? São duas figuras de linguagem usadas para comparar elementos. A diferença é que a comparação utiliza a palavra como. Já na metáfora, é comum o emprego de uma palavra com o significado de outra, em vista de uma relação de semelhança entre ambas. Você é uma flor. Exemplo de comparação. As moças são como flores. Olha o elemento comparativo quando é comparação. Eu acho que agora vocês entenderam. Outra figura é a catacrese. Quem nunca ouviu alguém, a mamãe dizer para vocês, eu quero um dente de alho. Vocês pequenos, vocês ficavam pensando, um dente? E esse dente é de alho? Certo? Então, o que é a catacrese? É o emprego impróprio de um termo, por não existir termo adequado para designar certas ações, coisas ou qualidade. Quando você, batata da perna, aí você imagina uma batata lá na perna de alguém, né? E você sabe que é a batata da perna. Cabeça de alfinete, menino, tem uma cabeça de alfinete, chata. Braço do sofá. Então, essas palavras, elas são catacreses, né? Porque convencionalmente nós fomos acostumando. E hoje a gente diz, ei, não senta no braço do sofá. Braço do sofá? Né? Então, isso é uma catacrese. A outra figura ela é muito interessante, que ela é chamada de metonímia. Né? Olha aqui, ele diz assim, o rapaz está lendo, ele diz assim, ele gosta de ler Agatha Christie. Para ele ler a Agatha ou ele lê o livro dela? Olha essa outra brincadeira aqui. O menininho chegou, né, na biblioteca e diz, eu já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. Lá a recepcionista ligou, gritou e disse, ressuscitou o Machado de Assis, ressuscitou? Porque, na verdade, ele não leu o Machado de Assis, ele leu uma obra do Machado de Assis. Então, essa é a característica da metonímia. A metonímia é uma figura de linguagem em que consiste na substituição de uma palavra por outra em razão de haver entre elas uma relação de interdependência, de inclusão, de implicação. Mais exemplos. Não tinha teto em que se abrigasse. Ele usou a palavra teto em lugar de casa. Ele comeu uma caixa de chocolate. Para aí, ele comeu a caixa ou ele comeu só o chocolate? Né? Ele comeu, na verdade, o que estava dentro da caixa. Ele comeu só o chocolate. Ele não comeu a caixa de chocolate, certo? Então, o que consiste? Eu estou substituindo o chocolate pela caixa, certo? Em razão, por quê? Porque é uma relação de independência, nessa interdependência entre esses elementos. Pão para quem tem fome. Pão no lugar de alimento. A gente diz, eu queria dar um pãozinho para tanta gente com fome, mas na verdade você está pedindo arroz, carne, feijão, né? Então, é assim, essa substituição devido a essa relação de inclusão, de implicação, é que gera a metonímia. Vocês já ouviram alguém dizer assim, eita, eu seria capaz de tomar agora uma caixa de refrigerante. Uma caixa, né, de refrigerante. Hoje eu estava com tanta fome, comi 2 pratos. Comeu 2 pratos. Ou a comida que estava no prato. Certo, gente? Então, isso é uma metonímia. Outra figura é a perífrase, né? Ela consiste em substituir um nome por uma expressão que o identifique com facilidade. Pesquisei sobre o pai da aviação, ao invés de dizer Santos Dumont. A Cidade Luz é muito bonita. Cidade Luz, Paris.
O rei dos animais foi generoso. Todo mundo sabe que o rei dos animais é o leão. Então, essa é uma perífrase. Outra figura ainda, né, é a sinestesia. Ela é uma espécie de metáfora que consiste na união de impressões sensoriais diferentes. Por isso que ela é a sinestesia. Ela está ligada aos sentidos. O cheiro doce e verde do capim, olha, um cheiro doce e verde do capim, trazia recordações da fazenda, para onde nunca mais retornou. Então, cheiro é uma sensação olfativa. Doce é uma sensação gustativa. Verde é uma sensação visual. Então, essa mistura de sinestesia, né? Essa mistura de sentidos é que ocasiona essa figura de linguagem chamada de sinestesia. Alguém disse assim, hoje eu dei um doce abraço. Um doce abraço indicava que o pai desculpara. Um doce abraço, um abraço gostoso, né? Então, esse doce é uma sensação gustativa, o abraço, ele é tátil. Então, aqui há uma figura de linguagem chamada de sinestesia, um doce abraço, né? Porque há um sentido. Dia de luz, festa de sol, um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Azul, sensação visual, ele viu o azul. Macio, a sensação tátil. Então, há essa mistura de sentidos. Então, isto é uma sinestesia. Exercitando. Olha lá, vamos exercitar, saber se realmente houve o aprendizado. Então, vamos lá, turma. Identifique a figura de linguagem. A menina diz, você é meu gato. E ele diz, você é uma flor. Bonito, né, gente? Só a linguagem conotativa é possível, só porque existe a linguagem conotativa. Então, você é o meu gato? Aí imaginou o gato, né? Você é uma flor. Se fosse no sentido denotativo, seria isso aqui, né? Uma flor realmente falando com um gato, né? Então, que linguagem nós temos aqui? Então, a gente observa que a gente tem termos metafóricos, a gente tem uma figura de linguagem chamada de metáfora. E agora, identifique a figura de linguagem. Vocês já sabem, né? Acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Opa, essa palavra como já disse tudo, né? Apresentou esse elemento comparativo. Quando apresenta elemento comparativo, não se discute, porque nós temos ali uma comparação. E ela diz novamente, o amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Então, vocês observem os elementos comparativos. Quando tem elemento comparativo, eu tenho, portanto, uma comparação. E vamos continuando. Comparação sem o termo comparativo. A menina é um doce. Amor é fogo que arde sem se ver. Bonito, só o Camões para dizer isso, né? Amor é fogo que arde sem se ver. Seu sorriso é o sol em um dia de chuva. Puxa, que coisa bonita! O seu sorriso é o sol em um dia de chuva. Minha vida é um conto de fadas. Ai, quem dera, né? A minha vida é um conto de fadas. Então, é uma comparação sem o termo comparativo. Isso é chamado de metáfora. Uma comparação sem o termo comparativo é chamado de metáfora. Luana é uma raposa. Miguel é um leão. Seus olhos são duas jabuticabas. Luana parece com uma raposa. Miguel é como um leão. Seus olhos são como duas jabuticabas. Várias comparações. O que aconteceu entre a primeira e a segunda? Na primeira, nós não temos elementos comparativos. Luana é uma raposa, Miguel é um leão, seus olhos são duas jabuticabas. Então, o que nós temos nessa primeira estrofe? Nós temos uma metáfora, porque nós temos comparação sem elemento comparativo. Diferente dessa segunda estrofe, nós temos várias comparações, mas todas têm elemento comparativo. Luana parece com uma raposa.
Miguel é como um leão. Seus olhos são como duas jabuticabas. Então, nós temos elementos comparativos. Portanto, nessa estrofe, nós temos a comparação. Ok, turma? Mais, metonímia. É que vocês já viram, né? Já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. Ressuscitou no Machado de Assis, né? Então, por que é uma metonímia no primeiro balão? Indica o autor pela obra, indica apenas um romance, menciona o personagem, a linguagem denotativa. Então, ele faz uma troca, né, do autor pela obra, porque ele não leu Machado de Assis, ele leu a obra do Machado de Assis. Então, ele indica o autor pela obra, por isso nós temos uma metonímia. Então, indica o autor pela obra, né? Metonímia é a marca pelo produto. Quais seriam os nomes dos produtos que são fabricados por esse fabricante? Então, a gente conhece Bombril, Maisena, o Cotonete. E aí, o que acontece? Né? Então, quais são os nomes dos produtos realmente? Aqui é um amido de milho, né? Nós temos a lã de aço, artes flexíveis, nós temos leite fermentado, nós temos curativos, adesivo. Então, esses produtos aí, eles são fabricados, né, por esses fabricantes, a gente conhece o fabricante. Olha mais uma. Tenho muitas cabeças de vaca na minha fazenda. Só a cabeça, a gente imagina um montão de cabeça sozinha jogada no pasto, né? Então, que elemento acontece aí? Que figura de linguagem acontece aí? Acontece uma metonímia, né? Uma parte pelo todo. Na verdade, ele não tem só as cabeças, ele tem o gado, a vaca completa. Então, analise as frases abaixo e assinale qual figura de linguagem presente nela, né? Já apareceu aqui, ficou fácil. Leio Monteiro Lobato há anos. Vamos comer o McDonald's. Não tinham teto para abrigá-lo. Então, a metonímia que acontece aí. Qual a alternativa que contém uma metáfora? O mar tem fim. O céu toca o mar. O céu é azul como o mar. Olha, se eu tenho um elemento comparativo, eu não tenho nem dúvida que eu não tenho metáfora. O mar é envolto pelo céu. Opa, aí eu já encontrei, né, uma metáfora. Vamos repetir o vídeo? Não esqueça das atividades, gente. Depois tentem lá, façam tão direitinho, é muito legal, né? Vocês que já estão fazendo teste, vocês das escolas, vocês viram esse conteúdo aí, né? Que é as figuras de linguagem. Sempre é um conteúdo muito exigido. Por isso ele é muito legal da gente aprender também, é prático, é fácil estudar as figuras de linguagem. Então, até a próxima, turma!